os colegas nos pediram para a gente conversar de ascensão e consolidação de um programa de pós-graduação na área de ciências agrárias na avaliação da CAPES. Na verdade, quando a gente fala assim de ascensão e consolidação, a gente fala para ciências agrárias, mas de uma forma geral isso vai servir para praticamente qualquer área, né? Então vamos conversar um pouco. Eu vou levantar vou fazer isso aqui por tópicos, tá? E algumas colocações aqui, a gente tem informações da própria CAPES, né, da DAV, da área de ciências agrárias, e outras são questões que a gente vai trabalhando um pouco ao longo do tempo com isso, né? E são pontuações pessoais. E aí a gente fica aberto à discussão e aí debate, tá? Um outro ponto importante, a gente não pode deixar de considerar, a gente está vivendo um momento atípico, principalmente dentro da CAPES, tá? Então, algumas coisas ainda estão muito confusas, digamos assim, né? Mas a gente está se baseando no que sempre foi construído ao longo das décadas, né? Essas últimas 6 décadas, da pós-graduação do Brasil, aquilo que sempre foi defendido e consolidado ao longo do trabalho de quase 6 décadas aí dentro da CAPES, né? Então, algumas questões pontuais, algumas coisas que por hora não estejam muito claras, a gente pode debater em alguns aspectos, mas não quero fazer um debate do momento, um debate político, né? Vamos nos concentrar dentro do que seria, né, os rumos e o caminho para a criação, uma ascensão e uma consolidação de programa de pós-graduação, estrito senso, à luz da DAV, dentro da CAPES, né? Considerando, claro, como as condições, entre aspas, de normalidade, tá? Enfim. Bom, quando se fala ascensão e consolidação, a gente fala primeiro da criação de um programa, tá? E a execução, né, da administração desse programa. Então, o programa, bom, alguns programas hoje aí que vocês têm na universidade de vocês, alguns ainda não têm nenhum conceito, ele tem a nota, né? E ele tem uma nota que ele foi aberto e que ele só vai ter conceito a partir do tempo, né, de um padrinho. Ele já não, os programas novos já não nascem mais com notas como antigamente, tá? Mas essa ascensão, ela começa, né, para quem está criando ou para quem criou recentemente, com a estrutura do próprio PCN, que é um aplicativo de criação de cursos novos. Então, ela vai começar ali. Ali precisa ter uma excelente proposta e isso é que vai nortear para poder esse programa ascender. Tá? Isso a gente vai conversar um detalhe mais adiante. Essa questão de ascensão, que vai levar à consolidação, é a boa execução, né, da administração desse programa. Então, muitas vezes, gente, não tem como eu chegar aqui para vocês e ter uma fórmula, né, mágica, nem para vocês, nem para a gente aqui, nem para ninguém. Dizer, olha, se você fizer isso, vai dar certo, se você fizer aquilo, você vai para 6, você vai para 7, tá? Então, precisa, antes de mais nada, entender tudo que vocês têm em loco e todo o contexto de vocês, como aqui é para a gente. Então, isso é que é a coisa mais importante. E dentro da UFPI, cada centro, cada departamento, né, cada campo desse vai ter uma realidade e um contexto diferente. E a ascensão e a consolidação dos PPGs vão passar por isso também, tá? Mas a gente vai discutir isso um pouco mais adiante, tá? Para tanto, essa conjunto aí de duas palavras, né, mágica, muito falada aí agora para a gente dentro das instituições, não só para pós-graduação, mas para toda instituição, dentro do PDI, etc., que é o planejamento estratégico. Isso veio muito do que se tinha nas empresas privadas, mas serve para muito bem para a gente dentro das empresas públicas, sim, não por ter vindo de empresas privadas, né? Um excelente planejamento estratégico é que vai dentro do PPG, um planejamento estratégico do PPG. Hoje, isso é quesito de avaliação para os programas de pós-graduação na avaliação da CAPES. Tá? Como é que está o planejamento estratégico? Isso sempre foi pedido nas avaliações, mas era feito de uma forma e era cobrado de uma forma ainda muito, vamos dizer assim, relativamente sutil, né? E não muito ordenada. Né? A pessoa citava que tinha esses planos, que tinha isso, agora não. Existe uma estratégia, existe todo um esquema, né? As proreitorias de planejamento, inclusive, nas nossas instituições, têm isso bem estabelecido. E as instituições que andarem com isso mais rápido
vai atingir os seus órgãos dentro institucionais, pró-reitorias, departamentos, etc., mas também atingir os próprios programas de pós-graduação, que é o que é que vocês são, onde vocês estão, para onde vocês querem ir. Então, tem toda uma estruturação nesse planejamento para definir a estratégia de que onde vocês estão aqui agora, que é essa aonde vocês querem ir, isso é ascensão, né? E como vocês querem estar, isso é por tempo, né? Em relação, inclusive, aos demais programas na região e no Brasil, até levar isso a uma consolidação. Dentro desse planejamento é que a gente consegue poder trabalhar efetivamente. Isso vai exigir, gente, uma administração muito pragmática, muito rígida dentro do programa de pós-graduação. Vou falar um pouquinho também mais adiante, que envolve desde não só da criação, mas da definição das coordenações, de quem é a coordenação, de quem faz parte do colegiado, das comissões que são necessárias em cada PPG, né? Tudo esse conjunto aí é que vai fazer um programa ascender e se consolidar. Muitas vezes se joga isso a cargo do coordenador sozinho, e ele sozinho não consegue sem a ajuda dos demais colegas do programa, e muitas vezes colocam uma carga até em cima dos discentes, né? Quando, na verdade, isso começa pela gente, nós docentes do programa, e o quadro conjunto desses docentes, e não uma ou duas peças ou pessoas do programa, certo? Bom, então, essa questão para poder ir ascender e consolidar, e vir nessa questão do planejamento estratégico, eu quero passar com vocês 3 pontos. Primeiro, lembrar um pouco, né, as bases conceituais, isso eu já apresentei outras vezes, inclusive aí na UFPI, as bases conceituais do que é um programa de pós-graduação estricto sensu, que muitas vezes a gente esquece. Isso está lá nos históricos da CAPES, tá? Desde quando foi criado a CAPES e foi criado os programas de pós-graduação estricto sensu no Brasil, tá? Lembrar um pouco do APCN, né? Desde do momento que se vai criar um programa, tá? E pelas fichas de avaliação, como ela está hoje, independente das questões até jurídicas que estão sendo discutidas hoje, dentro da CAPES, etc., mas o que se está hoje oficialmente estabelecido, tá? Vamos trabalhar em cima disso. Bom, então isso aqui, gente, são coisas que veio lá da criação da CAPES, tá? Lá da época de Anísio Teixeira, Almeida Júnior, Milton Sucupira, né? Isso lá de 65. O que seria um programa de pós-graduação, né? Estrito sensu, ciclo de cursos regulares em segmento à graduação, sistematicamente organizados, visando desenvolver e aprofundar a formação adquirida no âmbito da graduação, conduzindo à obtenção do grau acadêmico. Tá? Então, isso não é um curso para complementar a graduação. Tá? Isso é um curso para aprofundar, para avançar. Parece óbvio, mas muitas vezes a gente esquece disso até quando está se fazendo a estruturação do programa. De natureza acadêmica e de pesquisa. Tá? Isso foi nas bases. Hoje, o que se fala de programas PPGs acadêmicos e profissionais, mas, enfim, tudo isso está dentro de um cunho fortemente científico, mesmo atuando em setores profissionais, que é o que hoje, sempre se fez, né, com o que era acadêmico, e hoje tem isso mais definido dentro da estrutura do que se chama dos programas profissionais. Mas tem um objetivo essencialmente científico, não é porque é profissional, que é aplicado para resolver um problema, que vai se perder as bases científicas, né? Daí a forte formação do aluno dentro do programa. A programação, por sua natureza, implica em rigorosa seletividade intelectual. Aí tem uma série de questões dentro desse conceito aí. Eu deixei as reticências, na época tinha mais colocações. Hoje a gente envolve outros fatores dentro dessa seletividade, mas não pode se perder a questão intelectual também, né? Mas tem outros fatores envolvidos aí. Uma vez admitido, o candidato precisa enfrentar rigorosos exames eliminatórios, exigindo dele intenso trabalho intelectual ao longo do curso. Isso vai exigir do candidato, né? Mas lá na frente a gente falar que se exige também dos orientadores, tá? Bom, o mérito está em que a pós-graduação não se limita apenas ao preparo de uma tese ou uma dissertação. É ofertar ao aluno uma forte formação teórica, cobrindo ampla extensão do campo e do conhecimento escolhido. Muitas vezes a gente esquece disso aqui.
Exige-se, como formação de um doutor, principalmente, uma forte formação teórica, para ele poder pensar, para ele poder criar. Tá? Isso não quer dizer que não vai ter prática, que não vai ser aplicado, que não vai resolver, que isso não pode estar dentro de uma empresa ou resolvendo um problema de sociedade. Mas precisa de uma forte formação teórica para que esse aluno, esse egresso, que é o perfil que se deseja, ele possa pensar, ele possa criar, e não simplesmente se habilitar a resolver um determinado problema com uma determinada técnica, e ali, se ele muda de problema e muda de situação, essa técnica não venha como é que se diz, a resolver, e ele não consegue pensar uma outra situação. Treinamento intensivo com o objetivo de proporcionar sólida formação científica, encaminhando de centro ao trabalho de pesquisa, onde a dissertação até será a expressão disto aí. Tá? São bases conceituais. Isso é um ponto que eu queria destacar com vocês, do que se fala de ascender, ou seja, vocês têm um programa criando ou a criar. Precisa pensar nisso desde a criação. Não, nossos programas já estão em andamento. Tem programas aqui que já têm décadas. Sim, continua precisando pensar dentro disso, dentro dessa filosofia, porque isso vai implicar em outras coisas que a gente vai falar adiante, que seria importante na execução, na coordenação do funcionamento de um PPG. Bom, dentro da questão dos APCMs, agora inclusive está com o edital aberto, a UFPI certamente deve estar fazendo proposta, né? Precisa se conhecer a área, né? No caso, eu vou falar aqui de Agrárias 1, o documento de APCN, existe lá na lista de cada área, tem a ficha de avaliação, tem um documento de área, tem como é os critérios do PALIS, e vai estar lá o documento de proposta da APCN. Precisa se conhecer isso, quem vai se propor. O departamento, o centro, né? As pessoas envolvidas, é importante criar uma comissão para montar essa proposta. Tá? Isso deve ser integrado com o centro ou o departamento, depende como é a estrutura, né? Aqui para a gente é departamento, para vocês aí provavelmente é centro. Enfim, né? Envolver a própria Pró-Reitoria de Pós-Graduação, administração superior. Porque muitas vezes um programa ele é criado para a ideia de um conjunto de professores, o departamento ou o centro muitas vezes dá anuência, mas não existe um comprometimento disso aí. Então, desde de APCN, e para quem já está funcionando também, se isso acontece, precisa ser discutido amplamente e profundamente com a administração superior, com a administração de centro, com a administração do departamento, ao próprio funcionamento e a razão de ser desses programas de pós-graduação. Isso são tudo coisas básicas que às vezes a gente esquece, mas que vai interferir no dia a dia do funcionamento de um PPG. Tá? E isso, muitas vezes, é fator de impedimento da ascensão de um programa. E quanto mais da sua própria consolidação. Tá? Então, e uma coisa extremamente importante, principalmente para quem está pensando em criar curso novo, é o que é essa proposta. Hoje, as últimos editais da PCN, o percentual de aprovação é abaixo de 20%. O último mesmo foi abaixo de 10%. A essência hoje é o que se vai propor de novo. Que programa é esse? O que esse programa que está sendo criado vai trazer de novo em relação ao que já está no mercado, principalmente no mercado mais próximo. Mas não é no mercado, digamos assim, mercado entre aspas, digamos assim, da UFPI só, no estado do Piauí, no estado do Maranhão, no estado, o que é que se tem perto? E o que é que vocês vão contribuir de novo com essa proposta de programa? Isso não só na criação de um curso novo, mas muitas vezes vocês têm programas já com mestrado, às vezes já ascendendo, até consolidado, e estão agora se propondo a criar um doutorado. Então, isso é uma questão extremamente importante, porque isso vai interferir no que vai ser a sua ascensão e no que vai ser a sua consolidação. Porque nessa proposta envolve não só escrever lá o que é o nome do programa, quais são os objetivos, quais são as áreas de concentração, mas, essencialmente também, dentro disso tudo, qual é o perfil de egresso, quem são esses docentes que vão participar desses programas. A gente vai conversar também um pouco disso aí, tá? E aí começa um dos maiores problemas que impedem a ascensão e muito mais a consolidação de muitos programas, né? Onde envolve a questão de docentes, credenciamento, descredenciamento, etc. Tá? Bom, é extremamente importante, dentro da própria instituição, né, no caso a UFPI, ter uma comissão de avaliação interna da proposta antes de passar pelos conselhos superiores e a CAPES. Né? Muitas vezes é criada uma proposta, é aprovada no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ou equivalente, e vai à CAPES, e se isso pode ser passado
comissão interna, né, independente para poder avaliar. O papel da comissão não é impedir, não é atrasar ou impedir o crescimento, né, ou o surgimento de novos programas. É simplesmente poder avaliar e encontrar fragilidades na proposta. Esse é o objetivo. Porque se tem fragilidades, comumente tem, se for vista dentro da instituição, mesmo para a comissão independente, e poder corrigir a tempo, é melhor do que ser vista pela CAPES, porque aí já é o não. Ou uma chance muito alta de receber o não. Tá? Tudo isso envolve, né, a criação de cursos novos, ou do programa novo ou de cursos novos. Isso interfere na sua ascensão e, no seu, na sua consolidação. Bom, se você fala de ascensão no programa, do programa ascender, de crescer, de se desenvolver e de se consolidar, isso vai ser feito pela interação, pelo trabalho conjunto de todos os docentes permanentes, junto com seus discentes, a coordenação, as comissões internas de cada PPG. Como que cada professor desse vai trabalhar, vai ter seu planejamento estratégico, vai direcionar seus trabalhos, né? Se muitos dos nossos colegas professores não conhecem como somos avaliados. Essa é uma grande realidade, tá? A prova disso é que muitos coordenadores, né, que assumem, que são jovens, muitas vezes, estão recentes na instituição, são professores do programa, orientam, mas nunca passou por uma experiência de conhecer a estrutura, muitas vezes não sabe como é a estrutura da avaliação. Se a gente não sabe como é que ser avaliado, como é que vamos ter um planejamento e vamos ter uma ascensão? Porque se tudo está baseado nesses critérios de avaliação, tá? Então, é extremamente importante, né, se conhecer toda essa estrutura. Como é que funciona o programa? Como é que funciona o sistema? Quais são as normas da área de vocês? No caso da Agrárias 1, que é o que estamos falando aqui, licenças agrárias. Bom, não seria só Agrárias 1, seria Agrárias 1, zootecnia e recurso pesqueiro, medicina veterinária, né? Seriam ciência e tecnologia do alimentos também. Né? Tudo isso estaria nas grandes agrárias, né? Não seria só Agrárias 1. Tá? Não vai ser diferente. Agora, cada área dessa, elas vão ter especificidades. E é isso que cada coordenador da, dos seus PPGs, de acordo com áreas, entenderem isso. Isso está tudo disponível, tá? Na página da CAPES. E os próprios coordenadores de área na CAPES estão disponíveis, mediante agendamento, para poder reunir com os PPGs nas instituições. A convite, eles faziam isso na época presencial, no remoto também, entendeu? Porque muitas vezes é importante esse debate junto com a própria coordenador de área, que é o conjunto de pessoas que estão definindo as regras que vai funcionar e que como a gente vai ser avaliado. Como é que vamos pensar em ascensão? Que a ascensão envolve a gente seguir determinadas regras e ir no caminho. E ascender é crescer na avaliação. Então, se a gente não conhece a avaliação e como somos avaliados, aí como é que a gente ascende? Simplesmente produzindo artigos científicos? De forma alguma, e agora muito menos, com a nova ficha de avaliação que temos. Tá? Bom, dentro da estrutura da CAPES existe uma diretoria específica para isso, que é a diretoria de avaliação, tá? E a própria comunidade, que são os consultores ad hoc. Alguns de vocês aí já tiveram, né, na CAPES, avaliando os programas de pós-graduação durante as avaliações, antigamente nas trienais e, mais recentemente, nas quadrienais. Tá? Bom, uma vez, né, os cursos de graduação sujeitos à autorização, reconhecimento e renovação, tudo isso passa pela DAV e depois isso é homologado, desculpa, no CTC Ensino Superior, dentro da CAPES, e depois pelo Conselho Nacional da Educação. A partir daqui é que o programa está registrado de fato e que ele pode entrar em funcionamento. Isso para quem está criando os programas novos, né? Bom, os objetivos, né, do Sistema Nacional Geral. Formação pós-graduada de docentes para todos os níveis de ensino. E não só isso. Formação de recursos humanos qualificados para o mercado não acadêmico. Isso é extremamente importante. Fortalecimento das bases científicas, tecnológicas e de inovação desse país. Tudo isso são os objetivos gerais do nosso sistema de pós-graduação. E é isso que nós buscamos nos objetivos do funcionamento do nosso PPG. Né? Aqui, se for dar o exemplo da coordenação da Agrária 1, por exemplo, são 218 programas nessa quadrienal aí, mas vai servir para essa estrutura aí de documento de área, ficha de avaliação, relatório de avaliação, vai servir para a veterinária, para a medicina, para a zootecnia e recursos pesqueiros, para a ciência e tecnologia de alimentos, tá?
É, isso são as bases de avaliação. Isso aqui é básico em conhecer documento de área. Lá estão as normas. Quantos professores podem ter no programa mínimo? Agora tem, né, já tem mais recentemente, quantos por cento tem que ser dedicação exclusiva? Por exemplo, na Agrárias 1, 50% dos docentes permanentes tem que ser dedicação exclusiva àquele PPG. Isso significa que ele não pode ser professor permanente em nenhum outro programa de nenhuma outra área, nem dos profissionais. Tá? Então, isso vai variar. Para veterinária, vai variar para zootecnia e recursos pesqueira, etc. Enfim, a ficha da avaliação, que a gente conversa daqui a pouco, é como somos de fato avaliados os quesitos. Na verdade, a ficha já faz parte, né, dentro do documento diário. Isso a cada avaliação tem um relatório de avaliação. Como foi feita a avaliação? Isso está disponível lá em 2017, que é da última quadrienal. A nossa ainda está em andamento de avaliação. Aqui, pode começar ao final. Bom, e ver o próprio sistema de avaliação. Gente, vocês sabem muito, devem saber muito bem, os coordenadores principalmente, né? Os professores, uns mais ou menos, vai depender, isso é muito relativo, né? Muitas vezes não se interessam em saber muito de como é essas coisas de CAPES, de como é que é isso, como é aquilo, mas todo mundo é avaliado em cima disso. Né? Isso é uma outra problemática, né? Muitas vezes eu não concordo com a regra da CAPES, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, mas querem estar no programa de pós-graduação estricto sensu. Então, essas colocações não se batem, porque é avaliado mediante essas regras. Se não querem aqui seguir a regra, seria bom poder pedir desligamento, porque isso pode levar a enfraquecer ou impedir a ascensão de determinados PPGs. Já começa daí. Tá? Problemas não começam com Vicente. Na verdade, normalmente quando são problemas que, no geral, não são os últimos, né? Começa entre a gente, docentes. E é isso que faz impedir a ascensão de muitos programas. Tá? Começa as nossas atitudes, o nosso comportamento, né? E a nossa visão de como deve ser e funcionar um programa de pós-graduação. Tá? Bom, isso aqui é extremamente importante, né? A gente, como proreitoria, discutir isso com as coordenações dos PPGs, como PPG, coordenação PPG, apresentar e discutir isso com todos os membros todos os docentes do programa. Porque, bom, isso mudou muito ao longo do tempo, né? Já faz algum tempo que a gente está trabalhando com isso, a ficha de avaliação era totalmente diferente. A estrutura dela é igual para todas as áreas. Agora, a exigência em cada quesito é diferente entre as áreas. Então, como se pede na Agrárias 1, não necessariamente vai se pedir na veterinária, na recursos pesqueiros, zootecnia, etc. Tá? Aí cada um olhando. Isso aqui é o caso da Agrárias 1, por exemplo. Tá? Bom, tem a avaliação do que é o programa, a proposta, né, articulação, aderência, atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisas, projeto em andamento, estrutura curricular, enfim. Gente, começa aqui. O programa já está funcionando, não precisa nem falar em programa que está sendo criado. E a cada começo de quadriênio, né, um pouquinho antes de abrir o quadriênio, é extremamente importante essa questão, né, que a gente fala de planejamento estratégico, e uma reunião não de um colegiado, mas de todos os docentes do programa. Né? Qual é a proposta que o programa tem agora para esses próximos 4 anos? O grupo de docentes que tem lá atende essas áreas de concentração, essas linhas de pesquisa? Qual é o perfil de egressos que vocês estão querendo formar? Tudo isso tem que ser muito bem explicado. A distribuição, o programa tem 2 áreas de concentração, por exemplo. Tá? Isso tem que ser relativamente bem distribuído, os docentes, os discentes, a produção científica, a dissertação e tese. As linhas de pesquisas entre cada área, elas têm que ter um certo equilíbrio. Não é uma distribuição igual, supostamente, vamos dizer que tenha 4 linhas de pesquisa e uma área de concentração, 25, 25, mas também não pode ser uma área com 70%, uma linha de pesquisa com 70% dos docentes, 70% dos artigos publicados, 70% das teses defendidas. E aí fica 30% para as outras duas. Tem um desequilíbrio. Porque isso já começa a mostrar uma desestruturação do programa. Isso já leva ao impedimento de uma ascensão, porque a ascensão vem pela avaliação. Às vezes, umas coisas simples, discuti muito isso, inclusive, recentemente, número de projetos, né? Tem programa que pega todos os projetos de professores e tudo e coloca, de alunos, inclusive, coloca dentro da Sucupira. Um pouco termina. Tem anos que a gente tem vários projetos que não tem nem resumo de congresso.
Então, projetos dentro dessas estruturas são projetos por docentes permanentes, projetos amplos, não aquele projeto que aprovou no CNPq ou numa agência estadual, etc., né? Projetos amplos, guarda-chuva, que englobe tudo que aquele professor faz. Porque isso vai ter toda uma distribuição de atividades, né? Isso aparece em números depois quando isso está rodando, né? Área de concentração, linha de pesquisas e projetos em andamento. Um programa registrou lá 15 projetos. Desses 15 projetos, 5 projetos não tem uma dissertação durante 3 anos. Coisa errada. Tem projeto demais ou tem alguém que não está fazendo? Porque aí tem a ver com a distribuição. Aí vem, né? A gente entra daqui a pouco, distribuição de discentos por docente. Tá? Aí vem a infraestrutura disponível, aí tem uma questão institucional extremamente importante, né? Como fazer isso funcionar? Tá? Bom, dependendo do que é programa, o perfil do corpo docente. Muitas vezes você vai escolher o corpo. Gente, o corpo docente tem que atender o perfil do egresso, a área de concentração que está definida e as linhas de pesquisa. Qualquer arranjo feito aí, remendado, já não funciona. Qualquer docente colocado aí, credenciado aí, não tenha perfil para isso já é fator impeditivo de ascensão. Se vocês olharem, é muito característico, isso acontece muito quando a gente olha programas 4, que está assim, há décadas, como 4, por exemplo. Isso não é na UFPI, isso é em qualquer lugar. Um programa que é 4 há décadas, 3, 4 avaliações, não acende, né? E consolidar muito menos. Por quê? Um dos principais problemas está dentro do corpo de docente. Um dos principais problemas. Vocês vão atrás. Independente de que programa for. E universidade for. Não tem um desequilíbrio entre docentes, são 3 docentes que diz fulano sustenta o programa. Docente nenhum sustenta o programa. 2 ou 3. E agora, uma nova ficha, menos ainda. Já não fazia isso antes. Tá? Então, existe uma ilusão muito grande em cima disso. Tá? Precisa-se de um equilíbrio. Tá? Claro que tem docentes que têm a capacidade, têm um objetivo, meta pessoal até da vida dele, e sempre alguém vai fazer mais do que outros em termos de esses números aí, cara. Né? A ficha, ela atenuou muito isso. Né? Hoje não se avalia mais esses números como era antigamente. Quando eu entrei no sistema em 2009, 2010, 55% da ficha das ciências agrárias não era produção de ativos. Hoje isso não chega, tudo que for de produção de ativo não vai chegar a 18%. Uma queda muito grande de foco em cima de produção científica exclusiva. Então, vai ter produção qualificada, produção com ingresso, e é o que é avaliado. Isso aí a gente fala daqui a pouco. Né? Bom, aí vem a formação. Aí tem o planejamento estratégico do programa. Isso é quesito de avaliação, como eu falei para vocês. Se vocês não tiverem isso claro, bem definido, alinhado com a instituição, tá? Isso aqui, você já começa a se comprometer com nota aqui no quesito programa. Lembrem-se, problemas com notas de avaliação é problemas de não ascensão. Consolidação pior ainda. Tá? Enfim. Bom, tem um outro quesito, formação. Isso aqui depois eu passo para vocês cuidado, não consigo fazer isso maior do que está aqui no momento, tá? Mas tem muito fácil aí. Gente, vocês estão me ouvindo? O professor falhou um pouco, né? Parou. Até quando citou quesito. Eu não sei se falhou a sua internet. Falhou, porque faltou Formação. energia. Faltou energia. Eu estou usando a bateria e o roteamento celular, né? A energia voltou, estou com luz agora, mas não voltou a internet até voltar, mas eu estou roteando pelo celular, tá? Então Pronto. vocês estão ouvindo bem, né? Talvez Estamos não tenha ouvindo a mesma bem, sim. velocidade. Qualquer coisa vocês podem acusar aí, viu? Fique tranquilo, não vou me atrapalhar. Eu estou aqui já com a sequência montada, eu não vou me atrapalhar, tá? Pronto, perfeição, obrigado. Pronto. Bom, dentro de formação, falando aqui de planejamento estratégico, foi o que eu estava finalizando, isso aqui é quesito de avaliação. Então, toda a programação, né, toda a organização do programa, como é que vai ser todo o seu planejamento, se o programa não tem isso definido, isso muitas vezes isso precisa do apoio da instituição também, isso fica comprometido, quesito de avaliação. Quesito de avaliação comprometido é não ascender. Não ascender, não tem nem o que dizer que é não se consolidar. Né? Bom, um outro quesito, sim, uma coisa que eu estava dizendo é que isso aqui eu não consigo fazer maior do que isso, mas eu passo isso aqui para vocês, e isso aqui tem muito fácil disponível aí para vocês em cada área, né?
dentro da agrária geral, da grandes agrárias, as sub-áreas que eu falei para vocês, na página da CAPES, de fácil acesso a qualquer pessoa. Formação, qualidade e adequação das teses, dissertações, é aquilo lá, né? Então, professores, teses, precisa estar alinhada com o programa, com o nome do programa, com a área de concentração, com a linha de pesquisa, tá? Então, e com os projetos que estão registrados. Não é para se aparecer aqui uma tese, um tema livre que o professor resolveu fazer, porque ele criou, inventou uma linha nova, mas difere do que é do programa. Gente, uma coisa é a vida do professor como pesquisador. Ele pode fazer o que ele quiser na vida dele. Tá? É a avaliação dele, inclusive, como bolsista do CNPq, a avaliação em editais de CNPq, para conseguir bolsa de produtividade, isso é uma coisa. A avaliação da CAPES não está avaliando o professor, está avaliando o programa. É isso que se esquece muitas vezes. Impede ascensão e, principalmente, consolidação. É o conjunto de professores que vai valer. Não é um professor ou outro. Tá? E agora ficou muito claro que números de artigo não pesa mais na avaliação. Você usar principalmente nas agrárias. Principalmente. Tem áreas que aí que não exige por discente, ou egresso. Algumas das humanas, por exemplo. O discente é livre no que se vai fazer, mas ele tem uma característica da área. Isso só vai das humanidades. Nas outros colégios, no da vida e das exatas, não funciona assim, não. É a relação do discente ou do egresso com o docente. O professor publicou na Nature, um grupo de amigos deles, ótimo, vai se virar para o CNPq dele. O programa, quase nada, porque o que vale é com o egresso. Teve egresso? Teve discente? Ótimo. Do programa? Ótimo. Não teve? Não é a melhor produção do professor para o programa. É a melhor produção do professor para o professor, mas não para o programa. Precisa se lembrar disso. O objetivo principal de um programa de pós-graduação é a formação do recurso humano. Esse é o objetivo número 1. O resto vem toda como consequência. Então, se o produto que está saindo isso não tem a participação do egresso do docente, então qual é a razão disso aí? Entendeu? E isso ficou muito claro na atual estrutura de avaliação. Isso impede ascensão e consolidação. Enfim. Aí vem qualidade da produção intelectual, isso aqui vai ter ser detalhes, tá? É só para a gente mostrar os pontos. Professor, docente de programa, que não entende isso aqui, não tem como coordenador resolver isso aqui. Muito menos na hora de fazer um relatório. E aí começa a ter os problemas. E isso vai ser visto. Não tem como esconder isso aqui de quem está avaliando. Quem já esteve na avaliação da CAPES vai sabe disso. Isso não tem como esconder. Tá certo? Qualidade das atividades de pesquisa, enfim. Aqui, aí são os quesitos que estão envolvidos na formação, né? São 5 itens. E aí o que muda drasticamente na avaliação do que era é esse impacto na sociedade. Na ficha anterior, que eram 5 quesitos, já tinha a questão social. Ele valia no máximo 10%. 10%. Hoje isso aqui é um terço, um terço, um terço. Aí vai depender de cada área como é que vai distribuir aqui dentro. Isso traz isso aqui passou a ter um fator extremamente importante. Porque muitas vezes a gente fala como é que a gente vai concorrer com os programas que estão nos grandes centros, que já tem estrutura de 5, 6 décadas de funcionamento, que está no estado A, que tem muito recurso, que é muito rico e tal. A nossa realidade aqui é outra. Bom, de fato, alguns programas têm uma estrutura, né, uma infraestrutura de equipamentos, etc., enfim, por diversas razões, e outros programas em outras regiões, em outras instituições, então. Mas uma coisa, e esse quesito ele vem, inclusive, para consolidar isso. Alguns programas vão ter um caráter, inclusive, de internacionalização muito forte, de impacto internacional muito, muito destacado. E outros programas, eles vão existir, vão chegar no nível de consolidação, mas com o seu impacto na sociedade local, que é extremamente importante. Como a gente cita algumas unidades que a gente tem no interior do Brasil, né, como vocês têm a de vocês, nós temos a nossa, e várias instituições têm as suas, né, e ali tem programas de pós-graduação. E muitas vezes são pesquisas que para resolver problemas regionais que são extremamente importantes, que resolvem problemas da sociedade real. E isso precisa ser contado. E muitas vezes não é valorizado.
o professor está fazendo muitas atividades, às vezes, ou pesquisa, a própria coordenação, etc., não tem uma interação entre o professor, enfim, o próprio professor não conhece, não entende como é ser avaliado, e isso não é explicado, não é explicitado. E quem vai avaliar, ele vai avaliar com base no que está lá no relatório, não é com o que ele acha ou deixa de achar, ou ele vai procurar na internet no último dia. Vê que ele nem tem tempo para isso. Tá? Então, impacto econômico, social, isso hoje. E tem as questões da internacionalização. Alguns programas vão entrar com isso aqui muito forte, por diversas razões. Outros não tem como ter isso, muitos, principalmente os que não têm doutorado, né? As oportunidades aqui são bem menores, né? Até não ter doutorado, mas tem outras exceções extremamente importantes que precisam ser destacadas, né? E desenvolvidas, que são as questões locais, regionais e muitas vezes até nacionais. Certo? Então, você veja, gente, parece uma coisa, né? É uma ficha, é um papel, é uma burocracia da CAPES, mas isso aqui é a estrutura básica de como a gente é avaliado, é como o programa funciona. Se nós não temos um planejamento estratégico para trabalhar dentro disto aqui, e o programa está no determinado, como é que acende? Se na hora de preparar um relatório, ou parte, ou muitas vezes, grande parte disso aqui não consegue ser atendido. A avaliação cai, não tem acessão. Pode ter até descenso. Tá? Muito menos consolidação. Entendeu? Então, quando a gente fala, por isso que eu chamei a atenção, né? Falar de ascensão e de consolidação não tem uma mágica. Faça isso, faça aquilo. Até porque, por mais que eu tenha experiência com determinadas coisas aqui, mas é uma experiência ela é restrita, né? Foi a minha experiência quando fui coordenador de um programa. É uma experiência que ainda ela é incipiente minha, como coordenador geral, que eu não tenho muito tempo no cargo, né? E com a realidade, com o conjunto que a gente tem aqui, e funcionou para isso aqui, mas pode ser que não funcione. Por isso que a gente tem que pensar isso aí de uma forma local, pensar isso de uma forma, como é que se diz? Gente, só um pouquinho, só um minuto, vou digitar as coisas aí. Bom, faltou energia aqui novamente. Pensar isso, né, para a realidade de cada instituição, para a realidade de cada centro, de cada departamento e de cada PPG. Mas não é pensar na realidade e destacar as fragilidades e assumir as fragilidades. Daí que se tem planejamento estratégico. É para destacar bem a fragilidade, mas aí tem um planejamento para poder vencer elas. Assim começa a ascensão. É ter claro o que são pontos que vocês têm forte, que tem isso vem com a gente, o que tem forte, fraco, quais são os desafios, quais são as ameaças que vocês têm. Isso tem que estar explícito, mas não é para o coordenador, não é para o pró-reitor. Dentro do PPG, para todos, e com representante estudantil. Tá? E assim é que se encarando isso e trabalhando em conjunto, PPG, departamento, centro, administração superior, é que isso pode ascender. Não pode tirar o papel, né, dos departamentos, dos centros e da administração superior do compromisso de uma ascensão e uma consolidação das políticas de pós-graduação de cada instituição. Certo? Bom, isso é o que está dentro da estrutura de avaliação. E aqui eu fiz alguns pequenos destaques, né, mas só para depois, para quem vai receber o material, dentro do programa, né, Leno? Programa, né, está aqui para vocês. Programa, formação e impacto sociedade, né? Dentro de programa, como isso aqui seria o exemplo da Agrária Zoom. Não dá para fazer para todas as 4 aqui, né? Mas aí cada área dessa tem sua ficha, tem seu documento de área, tá? Os quesitos são os mesmos. O que vai mudar são os detalhes de cada quesito, né? Enfim, na formação, como eu tenho falado, qualidade e adequação das teses, qualidade da produção intelectual, destino, atuação, egresso. Gente, um dos quesitos mais pesados agora, na última avaliação, quem preencheu o Sucupira aí, no ano passado, viu isso aí, né? Os egressos. Aonde estão uma das coisas que é que adianta a gente estar titulando essas pessoas. Por isso o foco são nos nossos discentes. O nosso compromisso como docente em cima dos nossos discentes. Não é simplesmente, não, eles que se virem porque eles já são doutorandos. Claro, precisa de uma atitude, precisa de um comprometimento, de um compromisso. O ICT, é óbvio também que precisa disso. Depois a gente até faz
uma colocação geral dentro do contexto de pandemia em relação a isso. Mas a gente, tá? O que é que a gente está fazendo, preparando e deixando nossos egressos competitivos? O que essas pessoas vão prestar concurso? É com colegas que estão do lado ou com os colegas de outros programas, de outras regiões, de outras instituições? Que formação nós estamos dando para os nossos alunos? Ela é compatível com o que os outros programas de outros lugares estão fazendo? Porque quando eles forem fazer o concurso, eles vão concorrer um com o outro. Como é que eles vão se colocarem? E hoje, onde estão nossos egressos é quesito de avaliação, destino dos egressos. Tá? E se pede, né, pedindo avaliação, inclusive, nome dessas pessoas, em que cargos estão, em que concurso, em que instituição está, por amostragem por alguns anos de formação. Isso ficou. A CAPES tem uma comissão só para egressos. Tá? Tem um GT, um grupo de trabalho só para egressos. Como tem para quadros, tem para egressos. Tá? Aí vem a questão das qualidades da pesquisa, né? Que qualidade de tese, dissertação nós estamos desenvolvendo? Isso vai ser demonstrado ou com produtos, patentes, relatórios técnicos, depende também se o programa é acadêmico ou é profissional, artigos científicos. Muitas vezes o artigo não está numa grande revista dessas de fatores de impacto muito alto, de uma grande editora, mas são programas que causou um impacto porque teve uma mudança no sistema de produção animal, sistema de produção agrícola de uma determinada região. Está numa revista de cunho mais regional, mas impactou. Isso é um fruto, né, um produto da dissertação do mestrado. Isso precisa ser destacado. Algumas vão ter outros impactos no cunho internacional também. Então, tudo isso hoje está sendo avaliado e é diferenciado. Mas tem que ser, na agrárias, tem que ser produto com os discentes. Se não tem, professor está fazendo produção independente e querendo contar, uma pessoa tem bolsista 1D, um C, um B, um A do CNPq, e aí naquele ano lá ele não tem 3 egressos, nenhum, durante 5 anos, uns egressos dele não tem artigo, não tem produto, não tem patente, não tem nada, ou tem o mínimo possível. Então, o programa não está funcionando. Excelente pesquisador, excelente professor, mas o programa, se não tem produto de dissertação e tese dele, né? Da dissertação e tese que ele orientou, desses egressos dele, pro programa, não está funcionando. E vai ser acusado na avaliação, porque você não vai ter o que pôr. Se o professor passa 4 anos de quadriênio e não publicou com um aluno, mas está com um artigo em revista com fator de impacto 10, com fator de impacto 11, artigo na SAIS, mas não tem nada de aluno dele. Para o programa, ele não está funcionando. Não se iluda que não está funcionando. Tá? Está trabalhando para ele, para o grupo dele, grupo que não os alunos do programa dele, né? O programa de vocês, outras coisas. Então, isso pesa muito hoje, na avaliação. Isso sempre foi quesito, mas sempre foi de última hora, principalmente na quadrienal passada, que foi avaliada em 2017, em algumas áreas isso, inclusive, foi tirado, né? Porque senão fechava algumas áreas. Mas agora saiu assim, do 8 para 80. Agora entra com tudo. Tá? E os impactos na sociedade são vistos de diversas formas, tem umas formas mirabolantes aqui, do SAIVAL, do SCOPS, etc., para a internacionalização, mas tem as questões dos impactos regionais, locais também. Tá? Artigos com empresas, enfim, né? Tudo isso hoje está sendo avaliado e consolida, né, muitos programas que não têm ainda uma estrutura, uma experiência ou um amadurecimento de internacionalização, mas tem um impacto local, regional muito forte. Enfim. Bom, gente, pelo que a gente vem falando, né, para não compridar muito, umas coisas importantes que a gente toca nisso de ascensão, e eu falei desde o começo do planejamento estratégico, é a proposta do PPG. Vem desde o nome dele. Tá? Muitas vezes, um nome parece uma coisa simples, mas não é. E ele precisa representar, de fato, quem é o programa. E tem a ver com o quadro de docência. Isso aqui é o cerne dele, né? É o que define, é o que vai dar tudo isso aqui, vai fazer tudo isso aqui funcionar. E que vai dar cabo de gerar esses egressos, formar essas pessoas. Tá? Porque é extremamente importante isso aqui. Então, área de concentração, linhas de pesquisa, isso tem que ser muito bem alinhado, muito bem definido. A área de concentração, a linha de pesquisa de um programa, não é do professor. Tipo assim, você escuta, mas eu produzo tanto, eu não tenho o direito de ter a minha linha de pesquisa? Bom, a linha de pesquisa o senhor tem, professor. No seu CNPq, no seu grupo de pesquisa, no grupo
precisa ser pequeno, departamento, a linha de pesquisa é do programa, não é do professor. O professor, o programa vai criar linhas que possam abarcar os professores, mas não o professor botar a linha dele. Porque daqui a pouco o programa tem 12 professores, pode ter 12 linhas. O cara pode não se ver na linha A, na linha B. E isso é inadministrável. Não sei nem se a palavra existe, desculpa até pelo que eu falei, tá? Porque não tem como administrar um negócio desse. A nível de estrutura de avaliação. Se não é bem avaliado, não tem acessão. Eu estou meio que repetindo sempre isso. Objetivos do programa. Qual é o objetivo? Começa, primeiro, formação de recursos humanos de alto nível. Tá, e como é que eu vou formar essas pessoas? É uma pergunta básica. Como é que eu vou formar essas pessoas de alto nível? Eu preciso ter uma estrutura didática. O que é a estrutura didática? Está no o departamento, o centro de registro acadêmico, né? onde emite os históricos, saem os diplomas, eles têm lá, cada programa ele vai ter uma estrutura didática. Olha, eu preciso ter disciplinas, algumas são obrigatórias, algumas são eletivas, disciplinas são o semestre todo, outras são concentradas. Por que tem disciplina obrigatória? Porque isso faz parte para definir aquele perfil para aquela área de concentração, naquela linha de pesquisa. Que disciplinas são essas? Entendeu? Gente, na Agrárias, e Agrária Azul especialmente, porque eu conheço bem o coordenador que está lá, essa questão de disciplina ela é muito séria, porque na avaliação da quadrenal passada, 2017, eu estava na avaliação, né? E a gente abria lá, na época presencial, foi avaliar 2013, 2016, foi avaliar 2017. Todas as disciplinas nós abrimos para ver se disciplinas eram mera continuação de disciplinas de mestrado, da graduação, desculpa, se tinha realmente emendas atualizadas, bibliografias atualizadas. Isso na Agrária Azul e na veterinária, eu conheço o coordenador da veterinária também, isso é olhado, mas muito, tipo com lupa. Entendeu? Então, veja que se você tem um perfil de egressa, você tem um nome do programa, tem uma área de concentração, tem a lista, então você tem que montar toda essa estrutura para atender isso. Você tem professor para isso? Porque se não tem, vai ter que repensar tudo isso. Aí volta tudo zero. Nome do programa, área de concentração, linha de pesquisa, etc. Mas não tem, se eu pegar um professor ali da Embrapa, se eu pegar não sei de onde, se eu pegar do Maranhão, se eu pegar do Pará, se eu pegar de Pernambuco, eu consigo fechar isso. Tá. Mas a área exige o quê? A área vai exigir 80% que seja do departamento, que seja do centro ou da instituição. Tem área que vai exigir 80%. Só 20% vai poder sair de fora. E aí? Que tenha perfil de formação de pessoas e produção científica de acordo com a produção da área. Todas essas pessoas têm? Não, não tem. Aí você sai começando a colocar, mas esse cara aqui é meu amigo, esse cara aqui está aqui há muitos anos, essa pessoa aqui tem uma disciplina muito importante. Isso não vai ajudar na avaliação. Aí começam as coisas, os pontos mais delicados, que é a definir o quadro docente. O programa de pós-graduação para sua ascensão e especialmente sua consolidação, tá? Até se cria muitas vezes e depois eles vão se arrastando aí. São os eternos, 3, eternos 4, né? 3, 4, 5 avaliações e não consegue ascender. Tem uma série de problemas aí. Um dos principais é o que está no quadro docente. É só fazer uma auditoria. Tá? Isso não é difícil de fazer. Tá? É a definição do quadro docente. E aqui precisa de uma responsabilidade acadêmica muito grande. Porque isso aqui é onde começa a impedir a ascensão. Porque professores que, de fato, muitas vezes não têm aquele compromisso com todos esses requisitos. Professores, por alguma razão, têm outros objetivos. Eu acho que o professor está na universidade, ele todos não tem que estar fazendo pesquisa científica. Pode ser o perfil dele. Tem outras coisas para se fazer na universidade. Tem administração, tem extensão, etc. E muitas outras atividades para se fazer na universidade precisa de muitas outras coisas, que não necessariamente está no programa de pós-graduação. Eu concordo plenamente. Nem todos, não é por competência, não. É simplesmente, às vezes, e não é nem é por um objetivo de vida. Às vezes o cara está num momento da vida profissional, pessoal, que não bate e está atendendo esses critérios que nos cobram. É compreensível. Ainda mais nesse momento que nós vivemos agora. Tá? Mas aí, não tenha dúvida. Mesmo antes da pandemia, isso já causava problema na avaliação e é um dos principais motivos de não ascensão. Então, uma forte revisão aqui de docentes, né, e distribuir de forma que não seja desequilibrada entre áreas, se tiver mais de uma área, muitos programas só têm uma área de concentração, mas entre linhas, vai ter no mínimo duas, né? As disciplinas, etc., enfim, né? E aí vem a questão dos docentes, não só em relação a isso, mas também em relação à distribuição de orientação.
Aí vem onde entra o critério de credenciamento e descredenciamento, são os critérios mais. Isso sempre foi cobrado e explícito, desde o aplicativo, que tinha um aplicativo de avaliação, antes da Sucupira. Da primeira avaliação que eu fiz, na verdade, que eu fui coordenador, não existia a Sucupira, era antes, era um aplicativo. Lá já tinha o quisitinho lá, era tudo analógico, no disquete, pra você ter ideia, e salvava aquilo no disquete, mas já tinha esse quesito claro lá, né? Para essa distribuição de docentes e discentes. Gente, isso é muito sério. Porque aí vem o critério de credenciamento e descredenciamento. Não, mas fulano tem muito dinheiro, fala, tá, você o que é que você faça uma varredura no programa de vocês? Eu não estou falando da UFPI, não, estou falando de vocês porque tem na nossa, tem outras para a gente trabalhando para poder regularizar e melhorar isso. Mas abra aí um determinado programa e você vê lá, docente permanente, ano tal, orientado, 0. Docente colaborador, orientado, 4. Na agrária azul quebrou as pernas, viu? Na veterinária também. E outras mais ou menos. Né? Docente colaborador com orientados na agrária azul vai ter que ter uma baita uma justificativa, porque senão é ponto negativo. Aí, o que é que levou a um docente permanente não ter orientado e um colaborador tem? A produção dele cai. Mas por que ele foi credenciado como permanente? Entendeu? E isso não pode estar mudando a cada ano. Antigamente, muito antigamente, eu era aluno ainda, tá? Na década de 90. Isso tinha, como a coisa era muito analógica, conseguia, um ano era um grupo, outro ano era outro, e às vezes a avaliação não conseguia pegar tudo. Mas começou a se pegar isso. Então, isso hoje é fechar o programa. Um ano é um grupo de docentes porque produziu muito, no outro ano é outro ano é outro pronto. Se fizer isso, fechou o programa. Poder mudar um docente pode, mas tem uma justificativa, mudar o conjunto todo, e um que ainda não foi avaliado, que ainda está dentro ainda da proposta da PCN, é sério candidato para poder sofrer nota de muito baixa ponta e fechar, como eu já vi fechar, por ter mudado o quadro do APCN, antes de sair a avaliação, a primeira avaliação. Então isso é muito sério, gente. Aí a gente vai falar de acessão e de consolidação. Então, são coisas básicas do dia a dia do programa, que muitas vezes a gente não olha, não quer ver, até porque isso envolve nossas relações pessoais com nossos colegas, tomadas de decisões difíceis, e daí precisa as coordenações, as corretorias, ter estabelecido muitas essas regras, ter a transparência das normas, dos critérios, bem claros, para que fique claro, para quem for descredenciar, quem não ficar ou não puder, não ser algo pessoal. Isso precisa ser muito transparente, para não usar de questões pessoais. Então, esse é um desafio. E isso é um dos problemas centrais, tá, para não ascensão. Cria-se e não consegue ascender. Até acende um pouco, um determinado nível, ainda intermediário, mas não consegue ascender muito menos se consolidar. Porque a consolidação vem com a ascensão, é uma consequência. Né? Como é 4 para 5, ele se consolidou. No nível nacional, ele está consolidado. Né? 6 e 7 são para níveis internacionais. Alguns talvez não consigam chegar nesse nível por uma diversas razões, mas não por isso é um excelente programa. Entendeu? Bom, aí vem as consequências. Né? Então, definir isso aqui até esse ponto vai ser o cerne de tudo. Aí vem esse grupo, com todo o compromisso, entendendo as regras, os objetivos, aonde quer chegar, o que quer formar, onde quer chegar, vai selecionar seus discentes, vai distribuir seus discentes, vai estabelecer suas normas internas, os coordenadores, junto com o colegiado né, de ensino, pesquisa e extensão ou seus equivalentes, vão definir as normas gerais da pós-graduação. Uma vez existentes, essas normas não são eternas, né? Elas devem ser atualizadas com uma certa frequência, com uma certa periodicidade, porque a pós-graduação ela é muito dinâmica, né? Bom, como eu falei, coordenador sozinho não faz milagre. Muitas vezes as pessoas não querem a coordenação ou botam uma pessoa lá que não tem o perfil para aquilo ali, e aí a gente, quando está avaliando, teve essa oportunidade de pegar um determinado programa de avaliação, são 4 anos para avaliar. 2 anos não tinham praticamente informação. Um desastre, o relatório. Já na avaliação, já lá na CAPES Brasil. E 2 anos tudo organizado. O que é isso? Mudança de coordenador. Alguém que passou lá e praticamente não fez uma. Esse tipo de atitude quebra o programa. Se tem a 12, 10 ou 20 docentes, vai todo mundo no bolo. Não adianta se ali tinha 5 ou 10 docentes com docente de continuidade, com regresso, com isso. Relatório mal feito pela coordenação,
compromete todo o programa. Agora, a coordenação sozinha não consegue fazer esse relatório. O relatório ficou muito complexo, muito, muito. Ficou bem mais do que era antes, porque antes era muito baseado em produção, era menos complicado. Agora ficou bem mais. Precisa de comissões. Então, não adianta ter um programa onde só trabalha um ou dois, e os outros, não, estou ali, o fulano ali, ele faz a disciplina dele, ele orienta, ele produz bem, mas não quer se meter e ajudar nada. Vai comprometer o programa. São poucas pessoas. São os programas que tem muita gente que não é da instituição. Termina ficando a cargo de 3 ou 4 pessoas. Gente, isso sobrecarrega demais. Aí, de novo, vai interferir em ascensão e consolidação. Então, é comissão de bolsa, é comissão de egressos, é comissão de planejamento estratégico, é comissão de autoavaliação, que eu nem tinha tocado nisso, na autoavaliação, que é critério de avaliação hoje. Tá? Existe um GT de autoavaliação na CAPES, existem grupos trabalhando com isso no Brasil, e já foi exigido nessa atual avaliação, de uma forma ainda, digamos assim, um pouco ampla, mais simples, mas que vai se consolidar quando a gente voltar para a normalidade do processo de funcionamento da CAPES, vai se consolidar isso adiante das outras avaliações. Então, bom, pessoal, eu não sei se eu atendi aí o que vocês esperavam, mas a minha visão, né, de quando se fala, né, voltando agora do que se era a proposta inicial, né, de ascensão e consolidação de um programa de pós-graduação, que não é só para ciências agrárias, mas estamos aqui falando de agrárias, posso citar o exemplo especialmente da Agrárias 1, que foi onde eu trabalhei muito tempo, hoje eu já tenho conhecimento um pouco de outras áreas, por estar envolvido na proreitoria, mas não como Agrárias 1. Mas a veterinária foi um que eu aprendi recentemente, porque tive que lidar muito com veterinária recentemente. Mas, enfim, isso que a gente conversou aqui, eu quis trazer que não é só para determinada área, mas é para a pós-graduação como um todo. E eu espero que tenha atendido, né, que de o mínimo que vocês estavam esperando. Eu fico à disposição de vocês para comentários, para dúvidas, aqui agora ou posterior, né? Mas agradeço muito aí pelo momento, pelo convite, né? Por a gente estar aqui com vocês. Para mim é um prazer poder estar mais uma vez aqui na Universidade Federal do Piauí, mesmo de forma remota. E, enfim, estou à disposição de vocês. Parabéns, professor Valdomiro. Palestra realmente fechou com chave de ouro, era isso que a gente esperava. Você tocou na ferida, né, que muitas vezes alguns não querem comentar, mas essa é a realidade da pós-graduação no Brasil. Nós temos que pensar de forma diferenciada, não é simplesmente números, né? Hoje é um contexto, né? A pós-graduação não é simplesmente você pegar lá e fazer gráfico. Hoje é você analisar e tentar linkar com informações como foi bem colocado aqui. Professor, eu tenho algumas perguntas, né? Daqui a pouco eu abro para o chat, mas me chamou a atenção algumas informações que foram passadas e eu queria comentar para a gente tentar imaginar sobre isso, né? Por exemplo, quando a gente fala quesito impacto da sociedade, e aí tem aquela parte que você pode colocar inserção regional, local, o programa, na verdade, né? Pode ser inserido nesse link ou para a parte de internacionalização. Quando nós vamos analisar a inserção local, a importância daquele programa para aquela região, são vários itens, né? Eu acho que são 9 itens. Aí seria participação em membros de comissão local, de prefeitura, de estadual e nacional, seria os projetos de extensão, são projetos com financiamento e participação em comitês. Então, digamos, nós temos um programa que é forte na pesquisa local, aqui o programa de pós-graduação em ciências agrárias, né? No entanto, nós não temos 50% de docentes que preenchem esses critérios, né? A pesquisa é nessa área, mas os critérios que são muitos, eu acho que você atende ali 30%, 20%. Por outro lado, quando a gente coloca internacionalização, que vai fazer aquela pontuação do Saival, do Scopus, a maioria dos docentes também não possuem os critérios suficientes. Aí a gente entra numa berlinda, né? O que fazer? Pensar em um programa local, regional, ou incentivar de forma estrategicamente, né, o planejamento estratégico para ser internacional. Qual a sua visão sobre isso? Veja, eu não sei, vocês tiveram a oportunidade de fazer o planejamento estratégico de vocês? Sim, eu assumi ano passado, né? A gente começou a trabalhar nesse planejamento, mas quando eu peguei a ficha de avaliação, que eu rodei o programa, que o nosso programa é de fusão, né? Fruto de fusão, e em teoria ele não vai ser avaliado nesse quadriênio. Uhum. Mas, como coordenador, eu peguei aquela ficha que eu nunca tinha visto, né?
eu acho que eu me formei com 6 anos e a ficha lá de avaliação era bem diferente, e eu Bem era de outro diferente. programa, eu era das ciências biológicas, era da bioquímica, mas como eu peguei a parte das ciências agrárias e comecei a ler, eu digo: "Eita, agora mudou. Aquele quantitativo de produção não existe mais, agora vamos para a qualidade". E eu tentei pegar aquela ficha, fui item por item, e aí fui começando a analisar o que o programa tinha e o que não tinha. Peguei o item de inserção local e regional, criei uma tabela e coloquei o nome de todos os docentes e comecei a apontar o que eles tinham e o que não tinha. Aí eu desanimei. Eu falei: "Não, agora eu vou para a internacional". Fiz a mesma coisa, também não dava, eu digo: "Agora complicou, então vamos fazer o planejamento". Aí o primeiro planejamento é, o programa, ele se decidir se vai ser local ou regional ou internacional. É um dos primeiros pontos, né. Para a partir daí, definir os próximos passos. Veja só, professor, é o seguinte, é por isso que o planejamento estratégico não é uma coisa, não é que ele é a mágica da coisa. Bom, vocês fecharam o quadriênio com essa situação. Isso não tem mal o que fazer, já foi, tá. Eh, Estamos com o quadriênio aberto. Bom, temos alguns problemas, que foi o que eu disse, eu não a princípio, não estava querendo discutir eles aqui agora, tá, que envolve toda a casa. A gente não sabe ainda se 21 vai ser um ano bom. Isso antes dos problemas maiores da CAPES já estava em discussão, sabe? Por causa da pandemia. E o quadriênio começar em 2022. Isso chegou a ser questionado. Mas a gente não sabe como é que vai fazer. A princípio é 21, 22, 23, 24. É, esse ano, vocês estão sabendo que não vão preencher a sucupira, só questão de área de concentração, de pesquisa e docente. Não vai ter o relatório em si, só no ano que vem. Então, tudo só vai entrar no ano que vem. Ou seja, tudo ainda pode ser reorganizado. Tudo pode ser organizado. O que vai precisar é o seguinte, professor. Veja, o que é mais fácil para o programa, o que é mais factível para o programa? Tem que sentar todos os docentes permanentes, os que vão ficar, os que. Entendeu? O recomendado é que, numa abertura de quadriênio, se tenha uma discussão de quadro. E ali vão os próximos 4 anos. Mas aí cada programa vai ter sua política, tá? Nem a proveitoria pode ter tanta ingerência. A gente tem as recomendações. Ingerência não pode ter de proveitoria, né? Mas vai ter as recomendações à luz do que a gente conversou aqui, que é a avaliação. Então, o que é mais factível nessa fase que vocês estão, de maturidade do grupo, de característica do grupo de docentes? Isso tem a ver com o grupo de docentes. É vocês se voltarem, né, e consolidar essa linha de impacto regional, nacional ou local, ou ir para a internacionalização, que envolve muitas outras coisas. Entendeu? E aí, dentro do planejamento, existem metas para cada coisa. Vocês vão ter pontos fortes, pontos fracos. Os pontos fortes é mais forte para vocês, por exemplo, né? Essa inserção regional ou a inserção internacional. Aí, estou só supondo, tá? Estou avaliando vocês. Supostamente que seja regional, por exemplo. Aí vocês vão criar, mas o que é que precisa para você? O que é que vocês têm de desafio? Aí. Então, o que é que vocês precisam para evoluir esse quadriênio dentro de vocês, que só menos de 50%, eu acho que foi ouvir isso, né? Uns 30%, né? Tem isso aí. Mas vocês precisam de quantos por cento? 70%? E aí, ter metas. Esse é o planejamento. Porque se você for para a internacionalização, o que é que vai acontecer? Vai precisar de meta. Que tipo de meta? Um convênio nos próximos 2 anos, 30% dos docentes permanentes com convênios com pesquisadores internacionais, por exemplo. Entendeu? Nos próximos 2 anos, 30% dos docentes precisam ter produção científica internacional, não só estar numa revista internacional, mas com parceiros internacionais e com discentes ou egressos de 5 anos. São metas. Porque senão você não vai para avaliação também de internacionalização, não. Porque você ir para o congresso, você dá um curso lá, não é bem isso internacionalização, é bem mais. Mobilidade. Estão recebendo. Mas não tem. Bom, estou discutindo o que é avaliado. Ferramentas para isso, aí, outra discussão, né?
Mas tem mobilidade discente, tem essa produção, participação de pesquisadores, professores internacionais, com o discente e com o docente do programa, é internacionalização. Isso é fundamental, professor. Muito interessante essa colocação. E Porque, desculpe interromper, não, fica à vontade. só para citar um dado, né, que quando a gente pegou esses dados, o que foi que eu fiz? Eu peguei essa ficha da área, fiz uma apresentação, igual a gente está mais ou menos aqui, e falei com cada um. Todo dia, assim, cada semana eu reunia com um professor permanente do programa. Foi resumido, né? O corpo docente teve uma redução de 20 para 15 quando teve a fusão, agora no final do quadriênio. E eu mostrei isso, né? Que se a gente fosse tender para a internacionalização, o desafio talvez fosse muito maior, né? E quando você apresenta essas métricas, aí o nosso colega, como você bem colocou, ele se assusta e às vezes não quer seguir ou, né, fica imaginando, será se realmente precisa fazer isso? Porque meu orientador não fazia isso. Eu vou fazer por quê? Né? E aí, nesse pensamento, né, alguns falam, eu acho que isso aí vai mudar. A cápsula está passando por problema. Só que a gente tem um documento de área que é o que rege nossa avaliação, não é? São as regras do jogo. Então a gente tem que pensar da forma que está lá. Essa pergunta eu fiz mais para instigar e você falar realmente o que eu tinha falado para os colegas, né? Que é um desafio não só do coordenador, é um desafio do programa e do corpo docente como um todo. Gente, isso aí, professor, fala o problema da CAPES, né? O que a gente até fez, inclusive, a CAPES está com problemas, como várias coisas estão com problemas, mas, independente do que venha acontecer especificamente, mas proretores, professores, o Brasil está na expectativa de esperar, né, alguma mudança e retomar tudo como é que se era estabelecido e como funcionava. Não que tudo que era feito estava certo, mas tem um rumo, entendeu? E isso, uma hora vai voltar. A gente não vai ficar do jeito que está, não. E voltando, inclusive, essa estrutura da avaliação que aí está, dessa daí para frente, tá certo? A gente vai juntar os cacos aí do que pode ficar, do que tem, né? E reconstruir o que precisar, e a gente volta para isso aí. Isso é o que vai acontecer. Não vai ficar com esse problema eterno, não. É uma coisa momentânea. No momento está passando por uma dificuldade. Isso volta. E volta nessas bases. Não é a base de um diretor, de um presidente de CAPES, não. São GT, gente. Mudou quales, não foi a capa. Muitas vezes a gente fala a CAPES, é a CAPES. Mas muitos da gente, aqui, muitos de nós, fazemos parte da CAPES. É uma avaliação ad hoc, membro de um GT. Então, são professores de uma região, de um instituto. Cada instituição dessa, cada região nossa, tem membros lá. São os coordenadores de área. Então, não tem uma entidade lá dizendo como é que funciona, né? A princípio, isso na condição de pressão e temperatura normal. Tá? Então, somos nós. Uma hora a gente erra, uma hora a gente acerta, mas tem um rumo. Isso, se por hora você não está vendo isso, aí isso volta. Então, quem se for valer e que a coisa vai ficar perdida, bom, se a coisa ficar perdida, talvez a gente nem tenha mais capas. Aí talvez a gente não tenha mais nada disso. E aí, adeus. A gente está contando com isso, né? Está contando que isso se restabelece. E, bom, independente de qualquer coisa, de momento bom, momento ruim, a gente ainda tem uma estrutura de avaliação. Entrou em juízo e tal, mas está ficando aí já, inclusive, ganhos jurídicos em cima disso. Vai ser avaliado, no final das contas, isso aí vai ser avaliado basicamente como está. Então, se a pessoa for contar com o caos e o não funcionamento, e na ideia de que pode tudo, talvez seja um equívoco muito grande. Porque se contar com o caos e o caos permanece indefinidamente, aí não vai ter sistema. Tem que pensar outra coisa. Vai colapsar, né? Não tem sistema. Entendeu? Como é que vai ter o sistema desse aqui?
Professor, tem uma pergunta aqui no chat do YouTube. Quais estratégias para ampliar essa dimensão social que precisa ser atendida na ficha de avaliação? Veja, primeira coisa é quem são vocês e onde vocês estão. Vocês tem uma questão social, a questão de relação das teses voltada a problemas da sociedade. Como seria isso? É uma associação de produtores que tem uma demanda de problemas e ali vai dissertação com soja, dissertação com um bocado de leite, dissertação com ave. Eles demandam isso. Isso precisa ser registrado. Então, as estratégias é primeiro ver quem são vocês, o que é que vocês pesquisam, quais são as linhas de vocês e o que é que tem localmente ou regionalmente e a demanda disso aí. Porque muitas vezes a gente pesquisador, aí às vezes vê até um pouco de ego extremamente elevado, arrogância, etc. Não estou dando mão para ninguém, estou dizendo da gente, como um todo. Isso vai ocorrer em todos os setores da sociedade, desde artistas a outros profissionais e passando pela gente. Então, a gente, muitas vezes, o que é que imagina? Que a gente sabe o problema que tá tendo e que a gente está ali para levar a solução para aquele problema. Quando muitas vezes quem sabe o que está precisando é quem está do outro lado, não é a gente. Pode ser, às vezes, que o problema que eles tenham lá, a gente não consiga resolver. Um outro programa, um outro profissional, outra coisa. Então, isso é uma coisa que a extensão tem muito forte, isso pode, e isso não se dissocia da pesquisa. Então, uma das estratégias de ver essa questão do aspecto social, na minha opinião, de agir, é quem somos nós? Quais são nossas competências? E o que é que nós temos aqui? Vocês têm uma região, vamos supor aí, no sul do Piauí, na região de Bom Jesus, uma região aí de fronteira agrícola, soja. Qual é o problema que isso que demanda dos produtores? Não que vocês, eu acho que a mosca tal é um problema, eu vou lá pesquisar isso aqui. É um problema de fato? É o que está perturbando o dia a dia do produtor? É o que está impedindo uma maior produtividade, por exemplo, ou uma relação com o meio ambiente melhor, um equilíbrio de produção e meio ambiente? Sabe só eles. Eles que demandam. Então, primeira coisa, na minha opinião, é a gente entender o que de fato a sociedade ao redor estaria precisando. E isso, e muitas vezes, né, os bons extensionistas, isso é muito bem claro, muito bem óbvio, e que não é para gente, que não é extensionista, que não tem essa formação. E acha que por ser doutor, por ser isso, por ser aquilo, que não, essa minha pesquisa é importante, porque isso aqui não tem estudo, não tem publicação, ninguém nunca avaliou isso, eu quero estudar isso. Isso interessa a esse grupo de pessoas nesse momento, pode até ser interessante, mas nesse momento é o problema. Então, atender a sociedade é ouvi-la. Aí passa a ter sim. Né? Gente, isso funciona assim nos Estados Unidos. Mas você está falando dos Estados Unidos, no Brasil é outra realidade. Eu sei que é outra realidade, mas funciona assim. É um setor que a sociedade vem e diz, eu tenho com esse problema. O que é que vocês têm aí, entendeu? Aí tem gente que bota pesquisa científica em cima para resolver esse problema. Resolve o problema, gera-se dinheiro e ainda sai artigo internacional de alto impacto. Então, o fato de ser um problema local não deixa de ser de que pode ter um cunho científico forte para poder também ser investigado, para resolver o problema. Então, assim, é uma opinião minha, né? Uma das coisas, isso é que a gente conversa. Como é que eu vou dizer para vocês? Olha, faça um trabalho tal, vão para a televisão, vão fazer aí um programa, um minuto rural na TV aí, para mostrar, faça um dia de campo. Para mostrar o quê? Vocês devem ter muita coisa para mostrar. Mas a pergunta de volta vai. É o que eles estão precisando nesse momento. Então, se a gente não conhecer o que tem, o que a nossa sociedade tem de demanda, fica difícil se relacionar com ela. E é daí que vem relação com empresa, a produção científica voltada a determinados setores, né? Alguns são empresariais, outros são de movimentos sociais. Mas o movimento social vai ter a demanda dele, vai ter uma série de demandas. Às vezes é a qualidade da água de beber, não é nem um problema com a bolsa tal da cultura tal.
entendeu? Então, social começa a gente entender quais são os problemas que eles têm e o que é que a gente pode fazer. Porque, de repente, existe um problema aí e vocês não têm competência para fazer, mas não porque vocês são incompetentes, porque não é a área de vocês. Seria a área de um outro grupo. Entendeu? Então, essa inserção social, dentro desses quesitos de inserção social, existe lá a questão de internacionalização, a questão de civil, mas isso é essa questão local. Então, o que é que a gente avalia? Veja, nós temos, a gente vai avaliando os programas e vai vendo, né? Nós temos um grupo de docentes que eles trabalham pesquisa dentro de uma associação de professores avícolas da região tal. E ali tem dissertações, tem teses. Tem teses que desenvolvem, teses científicas, normatização. Tem procedimentos no Ministério da Agricultura, na ciência veterinária, que saiu de dissertação e tese de determinados programas. Tem a lei estadual do CONAMA, é uma portaria do CONAMA para cada estado ter sua lei para níveis de metais pesados em solos. Estado da Paraíba, Estado de Pernambuco, saiu de tese de doutorado dos programas. Virou lei estadual, sancionada pelo governador do estado. Isso é inserção social. Entendeu? Um protocolo, sei lá, um procedimento para evitar, sei lá o que aí, uma determinada praga da região do sul do Piauí. Aí passa a ser um protocolo, é um procedimento. Saiu de uma dissertação de uma tese, a associação de produtores, elas estão atestando isso, é um documento, isso é inserção social. E é o papel de muitos programas nossos, né? É o papel nosso, entendeu? E isso vai ser extremamente valorizado. Vai ter produção científica que vai estar em revistas, como eu falei, um pouco na fala, que às vezes não está nessas revistas de grande impacto. Mas, poxa, mudou toda uma realidade. Mas, aí no Piauí, começo dos anos 2000, teve uma tese, a tese era daqui, tá? Mas o pessoal daí, aí estava começando o mestrado ainda. Então, sim, tinha um mestrado. E essa região aí tem um problema de um negócio básico, classificação só. E o Banco do Brasil não financiava. Porque o solo estava classificado como uma ordem que não era apta. Mas qual era o problema? É que a classificação tinha sido mal feita. Se fez uma tese com pedólogos renomados, revira a classificação do solo, gerou-se uma tese, defendeu-se, não foi nem um artigo. A tese foi publicada com o coordenador do programa e provou que não era daquele jeito. Mudou o financiamento da região. É o impacto do esse. Isso é melhor que um artigo da Jordânia. Entendeu? Para a região do sul que estava entendeu? Então, muitas vezes, o que acontece? A gente tem que ter cuidado. Essa é a gente, estou dizendo a gente, não é vocês não, a gente. Eu aqui, todo mundo, vocês aí, Joás do Fundado, né? É a gente, de fato, começar a procurar entender o que é que nossa sociedade ao redor está precisando. E a gente não entendeu. A gente nossa cabeça pesquisadora, sim, tem que PhD, não sei o quê, e que isso é importante, porque isso aqui não tem na literatura, isso aqui nunca foi estudado, e de repente não é preciso. Aí nem atende internacionalização, porque vem os outros critérios que são pesados, e nem atende o que a sociedade está precisando. Por isso que chega nesses números baixos, muitas vezes. Mas não é que está sendo que a produção é ruim, que o professor está fazendo algo ruim. Mas, veja só, o programa ele é avaliado com critérios. O que está sendo avaliado não é a carreira do professor, é a ação do programa. Então, o programa precisa tomar essa decisão. E o professor não precisa botar a carreira dele todo isso aí, não. Até porque hoje se pede o quê? Um produto por ano. Qual é o produto desse professor? Por ano. É por ano que se pede agora. Um produto. É o que vai pesar. Um discente ou egressa. Egressa em 5 anos. Passou 5 anos, esquece. É um artigo, é um protocolo para uma fazenda, é uma lei estadual, é uma patente. Entendeu? Por isso que não precisa ter mais tantos artigos por ano. A avaliação que pesa, tem um quesito lá da avaliação, lá na formação, e vai entrar os artigos todos. Vale isso aqui. Ó. Eu acho que até 2,5%, não sei se chega a 3%. Vamos fazer a conta dele. Pesa é um produto. 4 produtos. Que não precisa ser necessariamente tudo um ano, pode ser 2 anos
em um ano sai 2, 4 anos, no último ano sai 3. Aqui tem 4 produtos no placenta, isso na agrária azul principalmente, mas tem na veterinária também. Eu já não lembro da sua técnica como é, vai poder te ver lá. Mas vai ter seu critério também, não vai estar isenta disso. Tá? Um produto do docente permanente, com egresso, ou com discente atual, ou com egresso de 5 anos. Tá. Professor, pelo andar das horas, eu tenho aqui mais 2 perguntas, uma é bem rápida. Eu vou fazer as 2 ao mesmo tempo, e aí a gente pode encerrar aqui os questionamentos. A primeira é, como falou de produção, né, como é que a PRPG, né, tem avaliado a qualidade dos programas da UFRPE? Eu falo no sentido de, estão utilizando o Qualis do quadriênio vigente, 13 e 16, ou as orientações da DAV sobre o novo Qualis, que é o percentil, né? Então essa é a primeira, né, qual seria o recomendado. E a segunda é sobre a fusão de programas. Aquilo que foi comentado, que as novas APCNs, né, 20% são aprovadas, qual seria a sua opinião sobre a fusão de programas para a consolidação? Certo? Qualidade de programa, desculpa, qualidade de programa, né? Isso, a fusão para a qualidade, né, Não, do programa. a fusão eu entendi, a questão da fusão e a criação do programa, a primeira foi que eu vi, a segunda terminei me perdendo. Pronto, a primeira é como é que a PRPG da UFRPE, né, Sim. vocês como coordenação, estão avaliando a qualidade da produção científica dos programas. Se é usando o Qualis vigente, que é o 13 e 16, ou o novo Qualis, de acordo com as recomendações, né, que a gente não tem, mas a gente tem noção de como é que funcionaria de acordo com as palestras da CAPES. Então, isso aí, veja só, a gente não avalia, a gente não consegue avaliar tudo. Né? Todos esses outros quesitos, para a gente, às vezes, até mais importante, porque esse número tem mal o que fazer. Ele tem para o futuro. Para a avaliação atual, não tem mal o que fazer. Por exemplo, bom, mas vamos lá. Como aqui a gente tentou trabalhar, aí eu não vou dizer que já é uma coisa antiga, desde 2013. Eu ainda era coordenador de programa, coordenador da ciência do solo por algum tempo. E aí, na época, já era a atual corretora, ela está lá um tempo, hoje já chama de reitor, lançou um programa que da qualidade dos programas, melhorar a qualidade dos programas de pós-graduação. Primeira coisa que se tentou, principalmente na época que estava tendo mais. Hoje pode ser menos complicado, criou-se o remoto, né? Mas na época era no presencial. Depois estava no limbo aí, nem remoto, nem presencial. Que era a avaliação externa de cada PPG. Criar o bloco dos PPGs 3, 4, 5, né? Hoje a gente tem 6, mas na época não tinha. E dentro desse, separar primeiro por nota, por área, e aí criasse as avaliações externas. Então a gente trazia, eles traziam, a gente não, porque eu era PPG, né? Não era reitoria. Traziam avaliadores para poder fazer uma avaliação como a CAPES faz. E cega, assim, fria, né? Não cega não, porque todo mundo estava vendo, mas não tem pessoas de fora. Para ver, às vezes a pessoa acha ruim, a pessoa acha bom, mas é justamente para poder mostrar fragilidades, mostrar as virtudes dos pontos fortes, né? Enfim. Então, isso foi uma das coisas que começou a se trabalhar quando se fala assim, como avaliar a qualidade. Foi indo lá na origem. E a gente vem trabalhando com isso até hoje. Por exemplo, já no ano de pandemia, 2020, dentro da pandemia do remoto, que era o último ano do quadriênio, a gente trouxe remotamente, juntando os programas por área, agrária azul, veterinária, zootecnia e recurso pesqueiro, a gente trouxe, entre aspas, a reunião do coordenador da CAPES daquela área, com os coordenadores dos programas, já para se preparar para preencher a sucupira, porque estava em mudança. Então, a gente tem muitos problemas, digamos assim, ou muitos detalhes para ser visto, do que avaliar se vai estar com nota boa ou nota ruim no Qualis. Por quê? O Qualis já é a consequência. Então, o que acontece? Qualis, dois colégios vão trabalhar com Qualis de referência. O Colégio das Exatas e o Colégio da Vida. Onde a gente está. As 49 áreas se encaixam em 3 colégios, tá? Das Exatas, da Vida e das Humanidades. As Humanidades não estão no Qualis de referência. O Qualis só para eles. E é compreensível.
Tá? O Quali de Referência realmente é um avanço muito grande para o C4. Cada área ainda pode mexer um pouco nisso aí, criar alguns artifícios. E agrárias vai depender. Agrárias 1, segundo o Federici, não vai ter artifício. É o que cair no, no percentil. Você disse que não é. Então, revista tal, que merece isso, que merece aquilo. Sim, eu não sei, depois pode ter pressão política, pode ter pressão disso, também. Mas às vésperas de fechar tudo, né? Agora está numa situação mais delicada, tudo está precisando de baile. Mas era não criar exceção. Tá? Então, a Proreitoria hoje não tem como dizer, por exemplo, exatamente, concretamente, porque isso não foi fechado em definitivo, né? Para todas as áreas, como é que está, tipo, quais equivalente aí de cada área dessa. Isso a gente não tem como dizer exatamente. Agora, eu te digo uma coisa: tudo o resto é suficiente para dizer se o programa está bem estruturado e tem todas umas condições de evolução, e os que realmente têm problema sério, que vai ser difícil não, se manter no que está, e dependendo da nota que tiver, com o risco de fechar. Entendeu? Porque, antes de mais nada, a gente ainda está no default da gente a questão do equivalente. Isso era 55%, na quadrienal foi para 40%, agora não é 20%, gente. Pronto, não é mais importante? É importante. Qualificada, com discentes, mas tem um número resumido disso aí, reduzido disso aí. Bem resumido. Tá certo? E aí tem mais nisso. De repente, essa produção não tem esse equivalente alto, mas tem esse. Aí vai ter que ter toda essa explicação. E aí já é o que vocês puseram aí como coordenadores. O que é de cunho regional. A revista A, que é uma revista regional, tal, mas isso aqui causou impacto nessa região por conta disso, a associação mexeu com a produção, isso tem que ser explicado, não, e bem provado, mas, entendeu? Isso vai ter um impacto. Não, não porque o equivalente foi alto, mas tem um impacto social. Essas coisas elas vão ser balanceadas, né? Mas não tem hoje, como eu dizer aqui, como a professora Madalena vinha aqui, que é a nossa proreitora, e dizer, olha, nossos programas estão com equivalente todo assim desse, entendeu? A gente tem uma perspectiva, né, de ver isso. Entra no Saival, consegue fazer aqueles números lá, enfim, para ver a nossa relação, que é com o mundo, é outro número que também é meio complexo, mas a CAPES está usando, né? Aí vai seguir mais para o programa 6 e 7. Não vai seguir para 5 para baixo, entendeu? Essa é uma situação, tá bom? O que acontece, sim, muitos programas, a gente, por exemplo, comprou o Stella, que é um software, vocês devem saber como é que é, para poder gerenciar e administrar isso melhor. Mas o Stella só vai funcionar quando definir qual é o caso. A gente comprou para aproveitar o preço, as condições, tal, nos deram uma condição, como deram para outras universidades, né, umas mais, umas menos, e a gente comprou. Isso ajuda muito a administrar, né, os programas. Vocês deram um programa muito bom para isso, né? Mas, por enquanto, a gente não tem claro. Ele até simula tal, faz umas contas lá, mas não é a realidade ainda, né? Não está tudo definido ainda de quadros. Tá certo? A outra que você fez foi sobre. Eu espero ter respondido. Ah, Se eu não respondi, pode continuar não, pesquisando. respondeu perfeitamente. A fusão de programas. Bom, rapaz, isso, é, isso é muito bom, mas tem muita confusão. A própria CAP se enrolou com isso. Mas aí também até pelo contexto que ela vive hoje, né? Se teve um programa, né, como um PDV, né, de demissão voluntária, foi de um PFV, de fusão voluntária. E foi bem interessante. Então, a fusão, por exemplo, existem programas que patinam, não acendem. E eu posso te assegurar que uma boa, pode não ser tudo, mas uma boa parte é por conta desse quadro de docentes complexo. Tá? E aí tem muitas questões pessoais aí e tal. Isso é muito característico de programa 4 eterno. Muito característico. Quando não resolve isso, sai de 4. Pode produzir como for, porque por conta disso, a produção ela é concentrada. Pode fazer chegar o projetor e mandar ele fazer a varredura aí para ver. Vai cair 3, 4 professores num programa que tem 15. Não avança.
Ou pensa que 2, 3 professores aí que é cheio de produção vai levantar problema. Não levanta não. E hoje principalmente. E hoje principalmente. Não levantava antes e agora pior. Então a fusão é uma coisa extremamente importante. Porque, bom, a Capsize tem uma série de coisas embutidas nisso. Primeiro, a política de bolsa. Muda completamente. E mexe nas cotas, mexe nas contas. Um monte de bolsa vira empréstimo e vai perder bolsa, porque aí vem uma nova contabilidade. E aí quem fundisse não perderia menos. Congelava a avaliação, o programa estava ali com com a cara para virar 3. Aí congelava aquilo ali até passar por uma outra avaliação depois, junto com o outro, né? Então, o que aconteceu? Programa, teve de tudo. Programas, mais ou menos, se fundiram para ver se subia um pouco. Programa que ruim mesmo, assim, que estava complicado, tudo para cair, com programa bom. Aí esse aqui foi, resgatou todo mundo, levou trouxe aqui para cima. Que, bom, quando isso acontece, para aqui, mesmo que era na loteria. Aqui é luta. Mas aqui, para quem conseguiu fazer isso, e acontece, foi bom. Principalmente para esse. Esse aqui amplia, porque ele amplia suas ações, enfim, também ele ganha um certo upgrade aí na perda de bolsas, né? Ele dá uma freada na perda de bolsas. Bom, cada coisa dessa precisa ser bem avaliada, tá certo? A fusão pode ser ainda uma prática extremamente viável, mas tudo isso vai mexer com o quê? Com aquilo que eu falei. Gente, não adianta. Eu vou dar um exemplo. Você tem 2 programas 4 de muito tempo. Estão ameaçados a virar programa 3. Não consegue mais acender. Ele não acende. Se essa acender, já tem acendido. Aí resolve fundir. Tá. Aí leva o problema principal, que normalmente é o principal, como eu falei, eu não vou dizer que sempre, mas normalmente é o principal, que é o quadro de docente. Aí leva o problema para o programa que fundiu. O que é que vai acontecer com isso aqui? A tendência é isso aqui. Se essa hora de fundir é uma hora difícil, porque esse novo programa é um novo programa, precisa ter muito claro tudo que a gente conversou hoje à noite. Onde estamos, o que queremos, quem vamos ser, como vamos fazer, é para acender. Quais são os critérios para ficar aqui? Quem de fato atende isso aqui? E aí vai ter que cortar a gente. Ó, uma frase bem simples, mas que infelizmente ela funciona. Ou felizmente ou infelizmente. Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Não faz omelete com ovo duro. Se tem problema, eu te digo de novo, o problema está com a gente. Não é um aluno que termina e não deve ter um problema. Bom, a não ser, existe um problema institucional de infraestrutura administrativo muito sério. É o problema mas isso, por incrível que pareça, isso não é generalizado. Que pode se sobrepor a problema do docente. Discente por causa da problema desse livro do programa, não. Pode esquecer. Pode ir atrás. Eu acho muita covardia jogar contra a cima de Vicente. Muita covardia. A gente fala, esse problema é nosso. Se a gente não tiver, né, a hombridade de poder fazer uma autoanálise dentro do programa, a gente não resolve. Então, pode ter um Vicente ou outro e tal, pode realmente causar um problema. Mas ele, para derrubar um problema é impossível. Eu nunca vi um caso desse. Então, um monte de estudante, seu problema do problema é de pergunta. A gente já fez avaliação, já participou de auditoria em outras instituições. Nunca teve esse caso. Mas não fui eu vendo, são pessoas até que eu aprendi, gente muito mais experiente, que eu tive a oportunidade, né, da vida de poder acompanhar nesses trabalhos. Com os profissionais que eu tive, né, já muito experiente. E a gente vê que
Então, assim, ou uma falta de compromisso institucional. Isso pode acontecer, não é descartável, tá? Mas não é generalizado. O generalizado é assim. A não ascensão e não consolidação é generalizado é assim. Você pode fazer auditoria externa e poder fazer a varredura. O provedor de vocês, uma provedora que agora não quer, da provedora era uma provedora, você vai ver que não vai ser outra coisa. E aí não é o pior, não. É a gente aqui natural, é o que for. Como eu já fui, então você citar os nomes, entendeu? A gente aqui também, não tem problema. A gente trabalha, né? É o papel nosso trabalhar, é poder minimizar e fazer crescer, né? Alguém não vai. Tem mais. Tem o papel de proveitoria que vai até um certo limite. A ingerência não pode ter. E tem gente que não vai. A gente só precisa deixar isso registrado, porque quando vier a avaliação é para fechar. Tem gente que não vai. Não vai. E aí tem um limite de papel nosso, né? E não pode ter uma ingerência. Falando como corretoria, né? Aí não tem jeito, filho. Pode esperar que cai. Não tem jeito. O fato é isso, né? Assim, em geral, é o que a gente vai vendo, e o pior que é no Brasil. Agora, hoje, pessoal, para terminar, a questão geral que eu me levantei, é, e eu acho que é o papel nosso, como docente, como professor, como educador, mesmo especialmente na pós-graduação de sucesso, é, não é, ninguém tem que ser coitadinho, ninguém tem que ser tratado como débil mental, nem coitadinho. Mas a gente tem que ter, né? Eu sei que a gente, todo ser humano, você não tem desse processo pandêmico, né? Todo ser humano, independente de ser professor, sabe, cada um pode ter sofrido mais, sofrido menos. Mas, de qualquer forma, a gerência é nossa, né? A orientação é nossa, a supervisão é nossa, né? Tudo é em cima disso aí, né? A, a gente vive um momento, né? Socioeconômico, etc. Já viveu o passado, mas muito difícil, dentro de uma questão pandêmica, psicológica muito forte. E o que a gente vem observando é que a gente precisa ter uma mais sensibilidade, mais empatia com esse conjunto, com essa relação com os discentes. Muitas vezes, é aquela história lá do Paulo Freire, né? O cara foi tanto oprimido que agora ele vira um opressor. E aí o ciclo vai, né? Nunca acaba. Então, é uma reflexão. Esse é um momento bom de reflexão. A gente não pode. A gente precisa ter um pouco mais de visão disso aí, em termos de relação com discentes. É, a forma, né, de como vai formar essas pessoas, a forma do que a gente, porque a gente joga a responsabilidade das coisas que deu errado muitas vezes. Ah, eu não tenho produção porque meus discentes me abandonaram. Eu não tenho. Eita, não é possível. A sua vida depende, não é bem assim, sabe? Então, claro, isso tem que ter toda uma ponderação. Mas a gente vive, olha, a gente hoje, eu digo assim, ó, ter alunos de pós-graduação, né, dedicados, empenhados, com compromisso, quando olha para um mercado, como olha para uma sociedade, né, com poucas opções, ganhando a bolsa absurdamente baixa para quem está nas capitais. Gente, aqui é Recife, não sei, aí, bom, aí depende, né? No interior de Pernambuco isso vai ser mais atenuado, mas as capitais ganhando bolsas baixas, que muitas vezes é a forma de se sustentar, entendeu? E, e muitas vezes não é que a gente vai fazer provas fáceis, passar a mão na cabeça, não, mas precisa se trabalhar com essas pessoas. Isso também vai ajudar na forma de funcionamento do programa e na própria sessão dele, porque se cada orientador consegue desenvolver com seus grupos de pesquisas umas relações que possa ser com competência, com compromisso, com qualidade, mas de uma forma não opressora, principalmente no momento que a gente vive. Às vezes a gente passou por determinadas coisas no nosso doutorado, com nossos orientadores, com nossas instituições, e a gente às vezes vai, né, todos nós cometemos esse erro, não estou dizendo que eu estou isento, que eu sou nenhum santo, que eu sou feito, não é isso não, um monte de erros, um monte de que foi meus alunos sabe disso,
Mas a gente precisa repensar muitas coisas dessa forma de lidar com a graduação, principalmente nesse contexto que a gente está. Uma coisa também que eu reflito muito, e o impacto está aí, da pandemia em cima da educação, foi o setor, no final das contas, a gente vai ver que foi o setor que mais sofreu do planeta, vai ser feito no Brasil. A perda que a gente tem de evasão no ensino fundamental, no ensino básico, essa conta vai chegar para a gente. É só questão de tempo. Entendeu? A população menos, né, com menos poder, é a que mais sofreu. Eu não sei como é o percentual na universidade de vocês, no nosso é a maioria, tanto na graduação quanto na pós-graduação. A gente vai ter um hiato aí em algum momento. Então, isso também são uma série de desafios que nós temos para pensar. Por isso que eu falo que o programa de pós-graduação precisa trabalhar um conjunto de docentes, junto com a coordenação e com planejamento, buscando integrar todas essas questões para poder pensar e ascender ou se desenvolver. Porque se pensar simplesmente, não, eu estar aqui, eu fazer uma pesquisa, eu fazer uma dissertação, eu tirar um artigo na Geoderma, eu tirar um artigo na revista A, na Geoderma, enfim, e não, não vai funcionar para grandes, para grande maioria dos casos. A gente precisa ver todo esse conjunto. Então, a gente fala isso porque, dentro da própria corretoria, nós tivemos que fazer, não só a nossa universidade, a de vocês, provavelmente, muitas outras, né, uma série de mudanças de resoluções, etc., né, tendo que abrandar algumas prazos, normas, etc., né, de forma que ainda se possa ter formação com qualidade, que se possa ter qualidade de pesquisa, tudo isso aí. Só não tinha condições de fazer da forma que nós fazíamos antes. Né? E isso provavelmente se estabeleça, né, adiante. Porque a gente, mesmo que a vacina hoje chegasse a 100% e a gente puder sair das ruas tranquilamente, mas o efeito da pandemia vai ficar por muitos anos. Tá? Isso não deixa de exigir como pós-graduação. Ou seja, se a gente não conseguir poder, né, e só um grupo, uma pessoa só, né, não consegue visualizar tudo isso, né, e administrar tudo isso. Né? Isso é a questão de um conjunto. Né? Dentro de um programa, eu falo muito isso. Professor, coordenação, e os professores. Por exemplo, aqui, como coordenação, a gente às vezes, um programa pede uma reunião com a prefeitura. Aí vem o coordenador e o vice. Aí você remarca, só faz quando vier todo mundo, ou pelo menos 80%. Claro. Porque que adianta falar para o coordenador? Sozinho, coisas dessa natureza. Não consegue. Não consegue chegar nos demais. É isso. Professor, pelo andar das horas, ainda temos aqui uma segunda etapa, a gente prolongou, pelo papo foi excelente, né? Veio realmente abrilhantar o nosso evento. Agradeço muito pela participação, pelas palavras, pelo incentivo e por que foi apresentado, né? E fica aí a palavra, né, para os programas, para aqueles que fazem pós-graduação, que o desafio ele não é simplesmente montar um programa, e sim a gente tentar trabalhar em conjunto, né? Então, professor, muito sucesso, um grande Obrigado mais uma abraço. vez, viu? Boa noite para vocês. Parabéns pelo evento. Bom encerramento para vocês. Deixa um abraço aí para os colegas. Eu já vi aqui, inclusive, algumas ex-alunas nossas. Fico bem satisfeito. E, enfim, um abraço para vocês. Parabéns mais uma vez pelo evento. E caso possamos ser útil, está à disposição.